A nossa entrevista de hoje é com a enfermeira Givana Lopes, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará. Givana, o Sindicato dos Enfermeiros tem muitos associados? Quanto? Na verdade, nós somos poucos associados, né? Nós somos em torno de 1.000 e poucos sócios, né? E hoje a nossa abrangência, embora seja estadual, mas tem muitos sindicatos também com representação municipal, e aí alguns enfermeiros não procuram, né, o sindicato por ter só a sede na capital. Bom, hoje, qual é a principal preocupação do sindicato, além do piso nacional da enfermagem, que ainda está se discutindo? Hoje, uma das pautas principais dentro do sindicato, fora do piso, porque tudo é piso, né? É a questão das cooperativas, do grande número, né, de trabalhadores cooperados, né, dentro da enfermagem, porque a gente sabe o que é a lei do corporativismo, é muito bonita e tal, mas cooperativa de enfermagem só serve para escravizar o trabalhador. É uma verdadeira senzala. Muito bem, mas como é que o sindicato tem abrangência sobre as cooperativas? Não, às vezes até o pessoal procura e nós temos pessoas que querem dar força ao sindicato, que entende, né, a atuação do sindicato e se filia ao sindicato. Mas a gente até esclarece e diz que o sindicato não tem a representação dos cooperados, por os cooperados, no intuito da lei, ser sócio, ser donos do seu próprio negócio. Mas muitos procuram porque quando eles saem da cooperativa, são colocados para fora, ou então mudam de cooperativa, eles vêm e a gente coloca na justiça e nós já ganhamos várias ações que o juiz entende ter o vínculo empregatício porque eles batem ponto, né? Então, assim, eles não são sócios, na verdade, eles são empregados. A cooperativa terceiriza a mão de obra para o Estado, né? Isso. Agora, por que essa preocupação do sindicato com as cooperativas de enfermagem? Porque hoje as cooperativas de enfermagem, inclusive em relação à lei do piso, saiu uma cartilha do Ministério da Saúde dizendo que esses cooperados não vai vir o repasse do complemento salarial para se chegar ao valor do piso pelo governo federal. Porque não que eles não irão pagar, né? Ele estava dizendo, o trabalhador cooperado, terceirizado, o piso foi para toda a categoria de enfermagem. O cooperado vai receber. Nós não sabemos qual é a forma que o governo do Estado vai fazer para chegar até este cooperado. Porque pela União, a cartilha está dizendo que não vai vir esse repasse. Mas não vai vir esse repasse para a cooperativa, né? Porque o repasse... o que está estabelecido é que o governo federal vai mandar para estados e municípios a complementação do salário que eles pagavam, que o município hoje e o estado pagam ao enfermeiro, por exemplo, R$ 1.800. Então, a União mandaria mais R$ 2.900 para completar o piso de R$ 4.750 para cada um. Né? Isso. Quer dizer, mas ele manda para o Estado. Se o Estado diz, olha, eu contrato aqui 10 mil enfermeiros, e hoje tem uma folha aqui, estou pagando em média R$ 2.000 por enfermeiro. Então a União deveria mandar para o Estado uma complementação de R$ 2.750 para cada um dos 10 mil enfermeiros, mesmo que esse contrato seja com as cooperativas. Ou há essa divisão? Sim. Eu entendo, e lógico, eu queria era que os meus colegas fossem beneficiados, sim, com esse complemento salarial. Mas a cartilha do Ministério da Saúde, né, na pessoa da ministra Nízia Trindade, que ela nos rege os prefeitos e gestores na forma de como vai ser pago, vai ser repassado esse dinheiro, está lá bem explícito dizendo que as cooperativas não vão receber esse repasse. Bom, e como é que vocês infelizmente. Como é que vocês interpretam isso? Essa decisão do Ministério da Saúde de não repassar dinheiro para complementação
de enfermeiros que sejam, que trabalhem para o Estado via cooperativa. Na verdade, assim, Não é uma coisa boa, não, para vocês? Porque aí não está fazendo com que o Estado deixe de contratar com as cooperativas e faça concurso público. Não, nós entendemos, é porque a gente, assim, a mão de obra é tão precarizada que a gente realmente se penaliza com os nossos colegas lá da ponta. Na verdade, a gente queria era que a cooperativa nem existisse. Cooperativa da saúde não era justamente para existir. E isso forçaria justamente a ter um concurso público e acabar esse meio de contratação de trabalho irregular, que é a cooperativa dentro do estado do Ceará. O estado do Ceará, ele no ranking de contratação no Brasil, ele é campeão. A gente só vê essas marmotas estendidas deste tamanho, com essa amplitude, aqui no estado do Ceará. Sai governo e entra governo e eles só ampliam essas contratações de cooperativa com valores absurdos, milionários. Bom, ao que se sabe, os médicos, o pessoal da saúde, não gostam muito de ser empregado do Estado, porque o salário realmente é pequeno. O salário do Estado para o trabalhador, qualquer que seja ele, para o médico, para o engenheiro, para o dentista, enfim, para o advogado, para qualquer deles é um salário realmente pequeno, em relação ao que o profissional liberal pode ganhar fora do serviço público. Na enfermagem, o pessoal também evita emprego público ou quer o emprego público? Não, é o contrário. A enfermagem quer sim o emprego público, tem uma certa segurança e como nós somos muitos, né, nós somos o maior número da força de trabalho, né, dentro dos hospitais. A enfermagem é gigante, né, e a enfermagem, essa força de trabalho, de uma certa forma, pela quantidade, falta emprego para a enfermagem. Né? Então, o pessoal corre atrás, sim, do concurso público, da estabilidade. Bom, o Estado fez um concurso público há uns 2 ou 3 anos e ainda está chamando esse pessoal, agora por conta de um acordo que foi feito entre o governo do Estado, a Assembleia, que é o concurso da Consaúde. Isso. Tem muito enfermeiro ali naquele concurso? Esse pessoal já foi chamado? Como é? Tem, mais ou menos são 900 e poucos, né, a faixa, que são de enfermeiros lá, e realmente o concurso, né, na sua totalidade, foi feito para 15 mil pessoas, né, que ainda não supre a necessidade no Estado, viu? Eu sou do último concurso do Estado, concurso 2006, assumiu em 2008, que tinha 20 anos que não havia concurso no estado do Ceará. Então, houve esse concurso que eu falo, o que eu participei, e hoje já tem 15 anos deste último concurso, sem ser esse da FunSaúde. Da FunSaúde está em torno de 2 anos. Mas, assim, se o nosso concurso, antigamente, já não supriu a necessidade que tinha no estado, avalie esse agora, né? Então, assim, e aí, né, o novo governador extinguiu a FunSaúde, né, que era essa fundação Mãe Saúde, e transformou esses trabalhadores em servidores estatutários, né? E aí ele se comprometeu em chamar os 6 mil aprovados dentro das vagas. Foi um chamamento agora em maio de 600 profissionais, agora em setembro esses mais 600. Profissionais são no geral? No geral. Médico, enfermeiro... Isso, todas as categorias. Só que de enfermeiros, agora em maio, foi chamado só 2 enfermeiros. Então, isso é um absurdo. Dentre os 600... Dos 600, só 2 enfermeiros. Inclusive, a gente questionou a secretária de saúde, a doutora Tânia, qual foi o critério, o que foi que eles usaram para, se nesse chamamento de 600 profissionais, só 2 foram enfermeiros. Porque a gente sabe que todo dia é renovado contratos milionários com as cooperativas. Como é que vocês acompanham esses contratos do Estado com as cooperativas? Não, na cooperativa, óbvio, no âmbito da enfermagem. Não, na verdade, como diz, o sindicato não tem participação. Se o sindicato tivesse participação, a gente nem admitia o contrato. A gente vê em portal da transparência, a gente vê quando já sai o edital, né, das dispensas de licitação, que a maioria dos contratos são dispensa de licitação, tem um pregão que, como diz, já é pregão mesmo, é de madrugada, ninguém sabe nem quanto é, e o último que teve agora, que foi lá no HGF, né, era da COP Nordeste, que era só para enfermeiros,
enfermeiros, né? Era uma contratação de 16 milhões para 6 meses. E, na verdade, quem ganhou foi a Coap. E a Coap fechou o contrato com 14 milhões. Quer dizer que 2 milhões que diminuiu de uma cooperativa para outra, para ela ganhar, vai sair das costas de quem? Das costas do cooperado. Bom, você está falando num contrato com uma cooperativa Sim. de enfermagem do valor de 16 milhões para 6 meses, o correspondente a aproximadamente 2 milhões e meio por mês. Sim. Esses 2 milhões e meio por mês emprega quantos enfermeiros? No caso aqui de uma cooperativa dessa. Esse daí foi mais ou menos 80 enfermeiros. Nós... O enfermeiro ganha muito bem. 2 milhões e meio mês para 80 enfermeiros. É porque esse valor não é repassado justamente para o enfermeiro. Nós estamos com outro contrato também de dispensa de licitação da própria Coap, né, para o SAMU. Esse é só para um ano. É 600 e tantas mil horas, porque eles não falam pessoas, eles falam horas. Mas quando eu pego essas horas e transformo em quantidade, porque hora gera pessoa. Exato. Né? Tem um limite de hora para o trabalhador da enfermagem. Justamente. Então, se eu pego esse valor em horas e eu pego um enfermeiro que faz uma carga horária de 12 por 36, com uma carga horária mensal de 180 horas, esse valor de 30 milhões vai dar para contratar 281 enfermeiros com custo para o Estado de R$ 8.600. Mas o enfermeiro não vai ganhar esse R$ 8.600, porque ele não ganha nem o piso. Na cooperativa ele está ganhando quanto? Ele não está ganhando o piso na cooperativa? Não. A cooperativa ainda não instalou o valor do nosso piso salarial. Nem o governo do Estado, né, ainda. Porque o repasse foi feito ontem, antes de ontem, dia 21, né, nas contas, e aí ele tem até também 30 dias para se adequar, até porque a lei ele ainda nem mandou para a Assembleia Legislativa, que precisa ser mandada. Embora seja uma lei nacional, mas governadores e prefeitos, eles precisam mandar para as suas câmaras a lei específica para ser aprovada. É isso. Bom, teve agora recentemente um movimento lá na Câmara Municipal, porque o prefeito de Fortaleza fez o anúncio que ia pagar a partir de setembro o piso. Foi. Vocês realmente acordaram isso ou isso está apenas ainda no vazio do anúncio? No vazio do anúncio. Ele passou aí o final de semana alardeando, dizendo que ia pagar o piso, mas em nenhum momento ele sentou com as entidades sindicais para poder ver, porque inclusive os servidores do município, porque o movimento que estava lá na Câmara era dos servidores municipais, né, de Fortaleza. Então, em nenhum momento ele sentou com as entidades representativas da enfermagem, que são 4 sindicatos que estão lá representando, e aí em nenhum momento foi falado, porque o caso de Fortaleza ainda é mais grave, porque nós temos plano de cargos, carreiras e salários, e precisa ver isso. Porque piso é piso. Piso é o valor inicial de uma categoria. Não é o valor remuneratório somado com as suas gratificações. Muito bem. Nós falamos até aqui só na área pública. Sim. Nós temos no estado do Ceará uma boa quantidade de hospitais grandes, privados. Como é que o sindicato do pessoal da enfermagem tem tratado a questão do piso na área privada? Pronto. O Sindicato dos Enfermeiros, nós temos 2 convenções, né, dos enfermeiros, que é a convenção coletiva que abrange todos os hospitais particulares. É a convenção dos particulares e a convenção dos hospitais filantrópicos. E nós temos um acordo específico, porque é direcionado só para o Hospital Monte Clínico, e temos um acordo específico para a Unimed. Então, nós temos databases diferentes. Cada hospital tem
Não, só esses dois. Acordo é com uma entidade. Convenção coletiva são com vários. Então, o Apvida, ele está dentro dos particulares. Então, nós temos uma convenção com vários particulares, mas esses dois que, de uma certa forma, pagam melhor, que é o Monte Clínico e a Unimed, eles chegaram até o sindicato. Eu quero fazer um acordo melhor só para os meus funcionários. E a gente faz esse acordo. Então, a data base é agora setembro. Eles estão pagando o PIS, então? Ainda não, porque ainda a gente não teve o acordo coletivo. Então, a nossa data base é agora de se fechar as negociações, é agora setembro. Bom, então nós o sindicato tivemos... não tem preocupação com a rede privada? Tem sim. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos negociando... Não está sendo acordado isso? Quer dizer, a data base é setembro. Sim. Então você não pode dizer hoje que não está... que não há um acordo, não há uma perspectiva de entendimento. Não, tem um entendimento, mas assim, o entendimento que foi levado para a gente da rede particular, porque aí é sindicato dos enfermeiros, tem um sindicato patronal, o sindicato dos patrões, que representa a rede patronal, dos particulares, então, que é o Sindesec. Então, ele chegou até a gente, nós fizemos uma reunião. Eles queriam pagar o piso para a gente escalonado. Tantos por cento, não sei quanto, tantos por cento o ano tal. Então, nós rejeitamos essa proposta e mandamos uma contraproposta. Essa contraproposta, eles ainda não retornaram para a gente. E nós não estamos nem preocupados, porque a lei, o STF diz, transcorridos os 60 dias, automaticamente, se tiver acordo coletivo ou não, a lei tem que ser aplicada. Então, eles têm que aplicar o piso agora em setembro para receber na folha de outubro. E como é que vocês estão conversando com as Santas Casas, com os hospitais filantrópicos? A Santa Casa também, né? O Hospital São Camilo, que são todos contratualizados com mais de 60% SUS, e ainda também não teve rodada de negociação. Eu acho que eles estão esperando. Mas com isso aí vai um repasse. Eles estavam esperando um repasse para poder chamar a gente para até ter a negociação, porque eles vão receber, né? Aí é muda de figura. O governo federal vai mandar o repasse para eles, para poder eles conseguirem pagar o piso salarial da enfermagem. A gente entende que aí vai ser uma negociação boa entre a Santa Casa, entre o Hospital São Camilo, né? Que é... E entre as redes de hemodiálise, as clínicas de hemodiálise, que aí atende mais de 90% SUS, vão todas receber o repasse do governo federal. Isso aí são empresas privadas, né? Sim. São empresas privadas. Não, as hemodiálises, elas são filantrópicas. Elas têm uma questão da hemodiálise que eles passam a ter, e eles colocaram lá na cartilha, que é para quem tiver se o atenderem SEBAS. pelo SUS, né? Se atenderem pelo SUS, né? Mas eles atendem, eles têm certificação, né, que atendem pelo SUS, que é o SEBAS que foi colocado, né? Muito bem. Recentemente, nos últimos dias, a vereadora de Fortaleza, enfermeira Ana Paula, que hoje está no exercício do mandato de deputada federal, anunciou uma proposta para que os enfermeiros possam assinar atestado de enfermagem. Sim. Nunca tinha ouvido falar nisso. O que é atestado de enfermagem? O atestado em enfermagem, né, é justamente para desafogar, né, as emergências que muitas pessoas vão lá até só para pedir um atestado médico, que na verdade é o atestado em saúde, né? E aí, eu como enfermeiro, na minha clínica ou no meu consultório, os enfermeiros estomoterapeutas, os enfermeiros em dermatos, então eles têm hoje autonomia e fazem a consulta em enfermagem, e lá é um projeto de lei, né? Ainda não foi aprovado, espero que seja, né? Para justamente dar autonomia esse enfermeiro de atestar. Eu sou enfermeira estomaterapeuta. Eu atendo um paciente que tem um pé diabético, né, que eu preciso fazer um desbridamento, né, um procedimento que o enfermeiro estomaterapeuta está e o enfermeiro dermato está autorizado a fazer. Então, ele vai lá e faz, e a pessoa vai ficar aquele dia impossibilitada de trabalhar. Então, eu vou atestar que aquele paciente está impossibilitado de trabalhar aquele dia, né, e aí o atestado vai ser válido.
Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo, mas fica aí que voltaremos já. Fique agora com a segunda parte da nossa entrevista com Givana Lopes. Consultório de enfermeiro e de enfermagem, para mim é novidade. E existe realmente. Só tem um consultório? Existe. Consultório Nós temos hoje aqui em Fortaleza, eu acho que porque assim, os consultórios, eles também são... De primeiro tinha, quando tínhamos poucos médicos, tínhamos enfermeiros que tratavam inclusive das doenças, né, Bom... Era a assistência à saúde, não era que era... Não, aí era outra coisa. Né? Então, assim, os consultórios existem sim, nós temos mais de 30 consultórios registrados no nosso Conselho de Enfermagem, inclusive que a doutora Ana Paula, enquanto presidente do Conselho Regional, fez essa articulação, orientou como se formava esses consultórios, né? E hoje a enfermagem empreendedorística, né? O empreendedorismo, a enfermagem tem sim deslanchado nesse ramo da estética, da dermato, da estomoterapia, né? Que inclusive o enfermeiro estoma, o médico pede parecer ao enfermeiro estomoterapeuta. É sim. E hoje eu tenho uma irmã que é estomoterapeuta, é a enfermeira do Quixeramobim, do Hospital Sertão Central, e atende todo dia 10 pacientes. E ela, igual tem um parecer para o cirurgião, tem um parecer para a doutora Glória, que é a minha irmã, para dela dar a avaliação daquela lesão, daquela ferida. E o médico só dá alta ao paciente quando o enfermeiro atesta que pode dar alta da lesão. Então, hoje, assim, a autonomia muito grande dos enfermeiros, e hoje nós temos consultórios, já que o senhor disse que realmente é novidade, nós temos consultório de amamentação, consultoria em amamentação, nós temos consultório de podiatria, que é relacionado só à questão dos pés, né, de dermato. Nós temos vários enfermeiros hoje empreendendo nessa área, né, nossa companheira Jordana, né, que também tem... Eu tenho um consultório, mas a minha irmã, que na verdade nós ficamos na parte online, e aí nós fechamos agora na pandemia, que é a nossa equipe Regenerar. E por aí os enfermeiros estão deslanchando. E com essa história do consultório, não temos dificuldade no relacionamento com os médicos, não? Não, o médico não chega a reclamar, olha, você está invadindo aqui essa área, você está não, é porque não é como diz a história, médico não gosta muito de pereba, não. Quem fica com esse pereba é a gente mesmo. Então, eles não dividem muito, né? Então, a gente que realmente toma de conta realmente dessa área e tem realmente crescido, né, na enfermagem. Bom, recentemente nós fizemos aqui uma entrevista com o pessoal da odontologia, porque nós temos aqui um programa que uma colega nossa chama Estudantes, estudantes universitários, para falar sobre o que ele pensa em relação à sua profissão e o país. Né? E ela trouxe os estudantes de odontologia. E eu me surpreendi quando um dos entrevistados aqui disse que eles sofriam bullying na escola. Da enfermagem, desculpa. Sofreu um bullying, né, porque eles eram separados da área, do outro pessoal da área da área médica, né? Os médicos, o pessoal, os estudantes de medicina tratavam com desdém. Isso ainda não? No hospital, por exemplo? Infelizmente, né, acontece. Hoje o enfermeiro, né, politizado, já entende da sua atuação, porque muitos hoje, e a enfermagem em si, né, hoje muitos, até os pacientes nos veem, às vezes, como secretário de médico, né? O médico está no plantão, o enfermeiro vai acordar. Né? Então, assim, muitos hoje enfermeiros estão empoderados e dizem, não sou secretário de médico, não estou aqui, o médico sabe que ele tem que estar aqui no consultório, então
Eu estou aqui no meu serviço, na minha triagem, então ele tem que estar dentro do consultório. Mas aí ainda há muitos esses arranhares, né, das profissões, mas são poucos, né? A gente entende que hoje, graças a Deus, tem muitos médicos que realmente veem com outro olhar, né, e vê que nós somos realmente integrantes da equipe. A equipe não funciona sem enfermeiro. O enfermeiro que leva o hospital nas costas, né, o enfermeiro, o técnico e auxiliar, realmente o médico passa. Cada um na sua cadeia tem a sua participação. O médico passa, prescreve. Se não tiver a gente lá para fazer, para executar, quem vai executar? Né? Então, a gente tem que ter essa parceria, esse coleguismo para poder diminuir essas rivalidades que tem entre as profissões. A gente entende que a gente está superando, né, esse espaço. O que é que os enfermeiros que trabalham nos hospitais, sobretudo esses hospitais que atendem, que têm emergência, né? O que é que eles reclamam, o que é o sentimento deles em relação ao funcionamento do próprio hospital? Qual é o sentimento deles? É justamente a desvalorização, é o reconhecimento da profissão, porque nós fazemos o serviço girar, né? A roda girar, realmente. E muitas vezes nós não somos reconhecidos, né? Muitas vezes até os agradecimentos é diferente, né? Dos pacientes para o médico, para a gente. E o enfermeiro, tanto que, como disse... O sujeito vai sair do hospital, agradece o médico, acha que a enfermeira realmente... Parece que é a obrigação de fazer, é a obrigação do fazer, né? E assim, e ainda está muito arraigado isso, como você fala, do consultório, da autonomia do enfermeiro. Você mora perto de um profissional da enfermagem, quer aplicar uma injeção, quer ver minha glicemia, quer ver a pressão, chama ali fulano, chama não sei o quê. Com outro profissional, eles não fazem isso, né? Porque o outro profissional cobra. Mas eu entendo que é porque, como a nossa profissão veio, né, da caridade, né, das freiras e tal, mas isso tem mudado, né? Hoje a enfermagem tem crescido, como diz a história, caridade não paga os nossos boletos, né? A gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente trabalha porque precisa para se manter, a gente tem família, tem que pagar colégio de menino, tem que pagar plano de saúde caro. Então, tudo isso revertido se reverte em salário. E hoje a enfermagem tem aprendido, por isso que a enfermagem não quer ficar só dentro de hospitais, né? Estão vindo várias leis legalizando, várias leis mudando nossa lei 7.498, que é a nossa lei do exercício profissional, que é mais velha do que a serra, que precisa já ter uma mudança geral, porque o enfermeiro cresceu e a lei não acompanhou a lei do exercício profissional. E o que nós temos aí são emendas do COFEM e dos COREM, são resoluções nos dando a autonomia de fazer, que muitas vezes outro conselho de outro profissional entra lá e diz, você não pode fazer isso, como nós estamos numa briga agora na estética. O enfermeiro pode fazer botox, aplicar laser, ozonioterapia, e outra categoria de profissional da saúde entra lá e diz, não, isso aqui é privativo disso aqui. Não tem. O ozônio, que hoje nós trabalhamos com ozônio, também nós somos habilitados. Que ainda é motivo de briga hoje do país. Motivo, né, de briga, mas foi legalizada, né? Mas o Ministério da Saúde, a própria quer ministra colocar... da Saúde é contra, né? A Anvisa quer limitar, né? Que eu acho isso aí extremamente absurdo. A gente tem a prova do ozônio, a gente tem vários países aí, porque justamente é custo baixo, só precisa de uma bala, como diz, de oxigênio e um catalisador de ozônio para poder transformar. Não precisa de medicação, não é de alto custo, e aí isso tinha que ser transformado, né, em atendimento do nosso Sistema Único de Saúde. Mas a gente vê que são vários empecilhos, que aí eu já estou entrando em outra seara, mas nós estamos na luta também, porque o ozônio não é privativo de apenas uma só categoria, e os enfermeiros estão sim atuando. Eu falo porque eu sou capacitada em ozonioterapia e já faço a aplicação, já uso também ozônio, e é muito bom. Qual é a diferença no trabalho do hospital do enfermeiro para o auxiliar de enfermeiro? O auxiliar de enfermeiro faz a mesma coisa? Não, na verdade, o enfermeiro hoje ele fica mais centralizado numa certa burocracia,
né? Na organização, na liderança da equipe, né? Depende do setor que ele está. E, assim, os enfermeiros que estão em UTI, que são intensivistas, emergencistas, eles realmente são mais puxados realmente na assistência diretamente ao paciente. Mas os enfermeiros que ficam em banco de leite, que ficam em postos, né, de enfermagem, eles realmente, de uma certa forma, o serviço em si, em geral, nos limita a ficar atolados mais na burocracia do que mesmo 24 horas lá do lado do paciente, né? E aí isso fica para o técnico e o auxiliar de enfermagem. Lembrando que essa divisão da nossa categoria só existe no Brasil. A categoria de enfermagem, enfermeiro, todos os outros países só existe enfermeiro. No Brasil, existe enfermeiro, técnico e auxiliar. O enfermeiro veio bem... da lei, o que é que a lei estabelece para cada um? Assim, a linha de diferenciação do auxiliar para o técnico é muito tênue. Quase não tem essa diferença total. A formação é o mesmo? Não. No mesmo tempo, não? É diferente, então. É menor. Então, o de auxiliar mas na verdade são uns 4 meses, se eu não me engano, de diferença, né? Porque eu falo isso porque eu também sou técnica. Mas aí, a única coisa que eu vejo, assim, a grosso modo, que o técnico pode fazer... Mas nós podemos ter... O enfermeiro sem ter passado pela fase de técnico em enfermagem? Sim, sim. Porque o detentor... Isso aí não é muito para ser atendido por ele, não. É muito ser atendido primeiro pelo técnico, pelo auxiliar. Não, mas o técnico, ou o enfermeiro, ele vai estudar em toda a sua graduação, né? São 5 anos de formação. Ele vai estudar tudo bem direitinho, porque o enfermeiro é quem forma. A residência que o médico tem que fazer. Mas nós temos residências em enfermagem. Temos residência em enfermagem. Então, assim, o enfermeiro, ele é generalista. Ele atua em todas as áreas. Aí eu tenho as especializações e eu tenho a residência em enfermagem, como que tem na medicina, como tem nas outras categorias. Aí, assim, a diferença que você me perguntou do técnico para auxiliar é quase... Não tem tanta diferença. E o nosso Conselho Regional de Enfermagem estipulou que para aqueles pacientes mais graves, que precisem ter uma maior atenção ao cuidado dispensado pela enfermagem, o auxiliar ele não pode ficar responsável por esse paciente. E ele não pode atuar nas emergências dos hospitais e nem nas UTIs, nos setores fechados. Fora disso, ele pode atuar na clínica médica, no expurgo, em sala de amamentação. Ele pode, só não pode na emergência e na UTI, porque o paciente de lá vai ter maior complexidade. Mas quem define isso... Foi a nossa lei do exercício profissional, foi o Conselho Regional, o nosso conselho que fez essa diferenciação. Doutora Giovana, vamos voltar aqui para a história das cooperativas. Sim. Eu confesso que eu acho realmente um absurdo. O Estado hoje tem contrato com mais de uma dezena de cooperativas na área médica, que cooperativa para todos os gostos e tamanho. Com a vigência da lei do piso, a senhora disse que as cooperativas não estão pagando o piso e devem estar cobrando do poder público já com base no piso, porque a qualquer instante Sim. eles podem ser compelidos a ter que pagar o piso, né? Uhum. Daqui a 2 meses entra realmente em vigor o piso, né? Sim. Os servidores, né, federais, estaduais e municipais é retroativo a maio. Muito bem. Já tem as 4 parcelas aí já entrando na conta do estado e municípios. O pessoal do Sim. servidor público já vai receber. Sim, já é para receber. Só não vai receber, acho que é agora, porque o Elmano não fez o dever de casa e não mandou a mensagem para a Assembleia Legislativa. Mas eu acho que tão logo essa semana ele esteja mandando e já vai estar. Inclusive já tem repercussão financeira para isso e tudo. E quer dizer que então os enfermeiros vão ganhar já um extra do 13º. Não vai ter esse grande êxito, não, porque eu falo, sou servidora pública, né? E assim,
A AGU, né, a União e o STF, Supremo Tribunal, ele atrelou o nosso piso a uma carga horária de 44 horas. Que na nossa lei inicial, nós tínhamos lá 30 horas. Era para ser para 30 horas. Então, mas os É isso. Aí os empresários fizeram o quê? Foram lá e barraram e tiraram jornada do meio da lei, da 14.434, que é a nossa lei de 2022. Então, o que foi que eles fizeram? O STF foi lá, que é responsável em julgar as leis, foi lá destroçar a nossa lei e fazer lei, porque quem faz lei é o parlamento, não é o STF, mas o STF botou lá a pata e pegou e disse que era 44 horas. Né? Então, hoje, um enfermeiro faz 20 horas no estado do Ceará. Quando ele coloca essa proporcionalidade, nós não vamos ter piso. Porque, de uma certa forma, nós já ganhamos o piso. Porque, sim, mas nós ganhamos como? Com todo o somatório das remunerações. Mas piso é piso. O piso era para vir no nosso inicial de contrato. Que do enfermeiro no estado do Ceará, nós temos enfermeiro no nível 6 ganhando R$ 1.600. Muito bem. Então é o seguinte, o poder público vai ter que pagar o retroativo, mas a iniciativa privada não. A partir de quando a iniciativa privada obrigatoriamente terá que pagar o piso? Setembro, outubro? Outubro. A partir de outubro. Muito bem. Então, não fechando acordos coletivos diferentes, que eu acho que não tem nenhum sindicato louco de fechar acordo coletivo diferente, porque aí eu acho que aí os sócios até se desfiliam do sindicato, porque piso é piso, é para cumprir a lei. Eu estou até aqui, queria até dar, registrar isso, dar os parabéns ao Sindicato dos Enfermeiros do Pará. O Sindicato dos Enfermeiros do Pará fez uma proposta e o Sindicato Patronal queria escalonar lá para pagar 25% agora, 25% próximo ano, 25% em 2025, 25% em 2026. Tem condição um negócio desse? Aí o sindicato rejeitou a proposta e disse que se eles não mandar uma contraproposta favorável, eles vão entrar em greve. Agora é o momento de fazermos a nossa última pausa. Voltaremos já já. Fique agora com a última parte da nossa entrevista com a vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará. Mas em outubro, então, todos terão que pagar o piso. Sim. Óbvio, então, que os contratos das cooperativas serão... Tem que ser adequados. Exatamente. Para se pagar o piso. Exatamente, é isso aí. Então, não vai haver mais dificuldade entre os contratados pelas cooperativas e o sindicato, porque todos vão ter que receber o piso. Eu espero, porque assim, nem tudo que é lei no Brasil se cumpre. Mas aí, a lei... Nós estamos com a lei vigente em vigor há um ano. Fez um ano. E agora que eu ainda estou com dúvida como é que nós vamos receber. Sim, mas aí, quando a lei realmente estiver plenamente em vigor, tivemos essas dificuldades criadas por decisões, mais de uma decisão do Supremo, porque tivemos decisões monocráticas do ministro Luiz Roberto Barroso, depois tivemos decisões plenárias, né? Me parece que esse assunto já está decidido. Está consolidado. Consolidado, muito bem. Então as cooperativas terão que pagar o piso. Se não pagarem o piso, precisa ter o Ministério Público para agir. Sim. Ou o Ministério Público não tem sido um parceiro de vocês? Tem, sim. Né? O Ministério Público, nós temos feito várias denúncias, né? Inclusive, nós tínhamos uma denúncia agora no Ministério que ele se reportou a uma outra promotoria, que disse que era a promotoria que tinha competência de julgar. Mas, como diz, eles sempre dizem, o cooperado ele é sócio. Então, vocês têm que ir lá no pregão da cooperativa, aumentar o valor da hora de vocês para vocês ganharem. O Ministério Público é que tem, porque ele é o fiscal da lei. Eu sei que ele que tem força, ele é que deve fazer. Então, isso é fácil da gente dizer. Não, senhor, não sou eu que vou. Quem vai é o senhor, Sim. que é o fiscal da lei e é pago para isso. Então, o Ministério Público vai ter o poder
de cobrar das cooperativas o pagamento do piso. Quer dizer, vai diminuir. Eu entendo que sim, deve ser. É para ser assim, né? Na íntegra é para ser assim. Vocês não têm tratado já com relação a isso? Ou têm tratado só questões pontuais? Não, realmente do piso, ninguém ainda suscitou o Ministério Público, porque como não tinha sido feito o repasse, ainda tinha que vir a portaria, ainda teve uma cartilha desenhando aí como ia ser a distribuição de uma certa forma, eles ainda, e como a lei estava suspensa, né, teve a suspensão da lei, a gente entende que se nós batêssemos na porta dele, nós estaríamos batendo na porta errada. Né? Então, aí nós esperamos, né, até agora, e a gente vai ver como vai ser a implantação do governo do Estado para os servidores públicos e das cooperativas, porque, de uma certa forma, o tomador de serviço da cooperativa é o governo do Estado. É ele que contratualiza o serviço da cooperativa. Então, como é que vai ser feito para a cooperativa? O Ministério da Saúde não está dizendo que a cooperativa não vai ganhar, não. Eles estão só dizendo, o governo federal está dizendo que o repasse não vai vir específico, mas que o governo pode arcar, a própria cooperativa pode arcar, porque o piso é da categoria. Eles têm direito, eles têm o dever de receber. Doutora Giovana, qualquer hospital de Fortaleza, do estado do Ceará, bom, antes disso, se nós temos essa dificuldade aqui, a senhora está apontando, com o governo do estado, com a prefeitura de Fortaleza, qual é a dimensão dos problemas nesta área de piso, sobretudo, com as prefeituras do interior? As prefeituras do interior, por incrível que pareça, né, já têm se adiantado. Eles têm se adiantado, tem várias prefeituras que, inclusive, já estão até pagando, embora seja só para servidor municipal. Não estão pagando para os contratualizados, para os terceirizados. Mas já tem prefeitura pagando. Então, já tem prefeitura. Sim, sim. E o repasse realmente veio, né? Assim, tem vários valores. Tem município que está bonito, assim, bem desenhadinho, tanto quantitativo, porque também foi a informação que foi passada para o Ministério, para poder o Ministério fazer aquele levantamento dos 7,3 bi, né? Então, assim, os municípios, eles até que fizeram deverzinho de casa, mais ou menos. Doutora Giovana, como é que estão os hospitais públicos e privados em Fortaleza com relação ao número de profissionais da enfermagem para atender os pacientes? É muito ruim. A nossa lei do dimensionamento de pessoal é totalmente rasgada e não é obedecida. O quantitativo que a gente só tem, inclusive a gente faz essas fiscalizações, porque aí não é prerrogativa do sindicato, e sim do Conselho Regional fiscalizar isso aí, mas hoje nós temos uma parceria com o Conselho e eles nos chamam e a gente vai, né, para essa fiscalização conjunta, e é muito difícil até fazer o dimensionamento dentro dos hospitais do Estado, dos hospitais particulares, porque você tem um número de leito correto quando é na UTI. Mas quando é nas emergências, você não tem como quantificar, às vezes, aquele número de leitos. Você vê pelo piscinão do HGF. Se a senhora estivesse lotada numa emergência do HGF, a senhora teria que atender a quantos pacientes? Na UTI, desculpa. Na UTI do HGF. Na UTI, eu como enfermeira, 10 pacientes. Se chegar a 11, está fora do... Se tiver 11 leitos, ele tem que contratar 2 enfermeiros. Muito bem. E o enfermeiro dá conta direitinho de 10 pacientes? Não. Numa UTI? Que é onde o trabalho é mais... mais árduo, mas porque eu tenho a minha mão de obra também, que é os técnicos, né? O técnico fica responsável por 2 pacientes. Então, você tem... A senhora é enfermeira, tem 2 técnicos trabalhando com a senhora para atender um grupo de 10 pacientes. Não, eu tenho que ter 8 técnicos. Porque um técnico fica com 2 pacientes. Um técnico é para ficar com 2 pacientes. Porque o paciente da UTI ele é totalmente dependente. E o que é que o enfermeiro faz? O enfermeiro aspira, né? O enfermeiro não faz tudo,
porque o enfermeiro tem que cuidar de 10. Então, Quem faz bem, o técnico, que não pode ter auxiliar lá, porque o serviço é de maior complexidade, né? Para se movimentar um paciente da UTI que é acamado naquele leito, eu preciso de 6 pessoas, no mínimo, para fazer a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Mas isso não significa que essas pessoas tenham que ser técnico ou auxiliar de enfermagem, né? Para ficar dentro da UTI? Para tirar, não. Para movimentar? Movimentar. Tem que ser. Tem que ser. Eu não posso... Às vezes... um trabalhador braçal... Não, porque... justamente, nós temos que saber como é que eu movimento aquela... Às vezes é uma pessoa cheia de tubos, cheia de drenos, que eu tenho que saber como é que eu movimento aquele paciente. Tem técnica para se mover o paciente. Eu não estubar, né? Não tirar a traqueia, a estubação do paciente, do respirador. Então, são várias coisas que precisam, né? Então, assim, eu vou ter um técnico responsável, dois técnicos responsáveis por aquele paciente, mas na hora da mudança do decúbito, eu tenho que chamar o resto da galera todinho. Vamos aqui, pessoal, para poder virar esse paciente aqui? Bom, nesse ponto aí, o sindicato, ou melhor, o conselho, não tem dificuldade com os hospitais. Eles têm o pessoal... Tem muita dificuldade, porque os hospitais, eles fraudam as escalas. Quando o sindicato, quando o Corém chega lá, eles maqueiam a equipe. Nós estamos falando aqui de hospitais, estamos generalizando, mas temos hospitais públicos e temos hospitais privados. Eu coloco aqui todos os dois. Essa maquiação é em ambos? Em ambos. Em ambos. Já fiscalizei em vários hospitais, quando a gente chega lá, não é o que existe. Só que hoje tem graças a Deus, o celular, o WhatsApp, e o pessoal bate foto, o pessoal filma e manda tudo em oculto pra gente. Só que muitas vezes, às vezes tem certas provas, né, que você sabe, filmagem e tal, que aí os advogados contestam e dizem, não, provas ilegais. Como é que pode? Muito bem, mas a falta desse número correto de profissionais pode realmente ocasionar algum dano maior ao paciente? Sim, com certeza, ao paciente, aos profissionais. De aplicar a medicação no horário certo? Até o movimento. Até se eu tenho uma pessoa acamada no leito, se ele passar 2 horas que ele não pode se virar só, se eu não virar, eu posso estar ocasionando uma úlcera por pressão, uma lesão por pressão, que é onde tem aquelas famosas escaras que o pessoal fala. Isso é em deficiência de ter número de pessoal, dimensionamento suficiente para mim estar virando aquele paciente de 2 em 2 horas, sobrecarregando assim toda a minha equipe de enfermagem, que só o que nós temos hoje na enfermagem é pessoas, problema de coluna, problema de joelho, problema até mental e tudo, porque é muita sobrecarga de trabalho, é muita desvalorização do profissional. Esse pessoal que vai para fazer fisioterapia em pacientes que estão acamados há alguns dias, essa relação com a enfermagem é normal? Não é normal, só às vezes a gente diz, cuidado com o meu tubo, cuidado para poder não estubar o paciente, mas eles são parceiros, né? A gente sabe que eles estão lá para poder fazer o exercício e nos ajuda, isso aí ajuda, né? Doutora Giovana, a formação que a senhora teve para chegar a galgar o grau de enfermeira foi melhor? É igual a que se dá hoje? Ou como é que se faz a comparação? Eita, você agora pegou. Realmente, hoje, infelizmente, as formações estão muito deficientes, né? Inclusive, a questão do EAD, nós somos, enquanto... A distância, né? A distância. Nós somos contra totalmente, porque como é que um profissional de enfermagem que tem que botar a mão na massa, que tem que acariciar o paciente, como disse, pegar ali, sentir o calor, a palpação, que são métodos, hermenêutica da nossa profissão, eu vou fazer isso online? Não existe. Não existe. Então, algumas faculdades fazem as aulas teóricas online e aí deixa a prática presencial. Pelo menos isso. Mas tinha faculdades que até a prática estava sendo online. Não sei como que o povo aprende, né?
mas realmente estava muito estudo aquém deficiente. E graças a Deus nós temos melhorado isso, né? E embora esteja aí a pandemia que teve, a gente precisou se afastar e ficar no online, mas várias faculdades, a prática se cancelou e só vieram fazer agora a prática. Doutora Giovana, nós fizemos aqui há um tempo uma entrevista com o médico presidente do Sindicato dos Médicos. E ele me surpreendeu quando ele disse que estava defendendo uma revalidação para os novos profissionais. Ele entende que os profissionais médicos deveriam se submeter não apenas a uma revalidação, mas um exame como a Ordem dos Advogados do Brasil faz para garantir o exercício profissional aos novos bacharéis. Na enfermagem precisaria disso? Ciência, né, que eles falam. Sim. Na enfermagem precisaria disso? Eu queria me abster dessa pergunta. Mas a senhora não está aqui com o habeas corpus para não falar. Não, é porque realmente Sim, é muito complexo, muito né? É muito complexo a gente opinar nisso aí. Eu não sei se caberia hoje para a enfermagem ter um estudo de proficiência para poder validar os nossos profissionais para irem para o mercado. Doutora Giovana Lopes, muito obrigado pela entrevista que a senhora acaba de nos conceder. Sucesso na sua profissão. Tá, eu que agradeço o espaço. A gente sempre tenta atender todas as solicitações e a gente entende que isso aqui é uma porta aberta de divulgação do nosso trabalho. Eu que agradeço. Agradecemos a todos pela audiência do nosso programa de hoje. Espero revê-los no nosso programa de segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até lá!